livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas de 189 até 194. Capítulo 38. Dos mais doces dons de Deus, pobreza, desprezo e sofrimento, e outras perfeições. Estes são os doces dons de Deus. Aquele que os recebe plenamente pode reconhecer-se aperfeiçoado e consumado no Deus suavíssimo Jesus Cristo. Da mesma forma, Cristo estará plenamente nele, por meio da transformação. Quanto mais perfeita for a pessoa nesses dons, mais completamente será transformada em Jesus Cristo. O primeiro dom é o amor à pobreza, pelo qual a alma rejeita o apego a qualquer criatura. Ela deseja possuir unicamente o Senhor Jesus Cristo e não confia no auxílio de nenhuma criatura nesta vida. Assim, o amor por ele não apenas reina soberano no coração, mas também se manifesta em obras. O segundo dom é o desejo de ser desprezado, humilhado por todas as criaturas, desejando que nenhuma delas tenha compaixão da alma. Deve também almejar ser valorizada unicamente por Deus, sendo estimada apenas por Ele. O terceiro dom é o desejo de experimentar todos os sofrimentos, fardos e dores suportados pelo coração e pelo corpo do suavíssimo Jesus Cristo e de sua terna mãe. A alma deve desejar que todas as criaturas lhe imponham esses mesmos sofrimentos intermináveis. Se não consegue desejar essas três coisas, saiba que está muito distante da semelhança de Cristo, pois estas três marcas, pobreza extrema, sofrimento e desprezo, estiveram sempre presentes em Jesus Cristo e em sua mãe. O quarto dom é que cada pessoa considere-se indigna de receber tamanha graça. Deve reconhecer que jamais poderia alcançar esses dons por seus próprios méritos. E quanto mais abundantes forem os dons recebidos, mais deve considerar-se carente deles. Pois quem acredita possuir plenamente o bem-amado perde o próprio amado. Por isso, nunca devemos nos considerar completos, mas sempre iniciantes, como se nada tivéssemos alcançado. O quinto dom é que a alma reflita continuamente sobre como esses dons estiveram sempre presentes em Jesus Cristo. Deve implorar a Deus, com fervorosas orações, que renove seu coração e lhe conceda esses companheiros espirituais. A alma deve encontrar toda a sua alegria na perfeita transformação segundo esses dons, esforçando-se para meditar sobre como o coração de Jesus estava pleno deles, infinitamente mais do que demonstrado em seu corpo. O sexto dom é evitar, como se fosse uma peste, tudo que a afaste desses dons, sejam pessoas carnais ou espirituais, ou quaisquer coisas deste mundo que sejam contrárias a esse bem. Deve rejeitá-las com horror, como se fugisse de uma serpente. O sétimo dom é nunca julgar outra criatura, nem buscar avaliar os outros, conforme o Evangelho nos ensina. A alma deve considerar-se mais vil que qualquer outra pessoa, por mais pecadora que esta possa ser, e totalmente indigna da graça de Deus. Quem nesta vida luta para possuir esses três dons, pobreza, sofrimento e desprezo, terá a plenitude de Deus na vida futura. Assim, a alma é unida a Deus pela transformação. O Senhor nos concede essa transformação ainda nesta vida, para que possamos compartilhar sua humildade. Desejo das almas que buscam a Deus. Deve a alma desejar ser estimada no coração de ninguém, senão no de Deus somente, e por ele apenas ser tida em boa conta. O terceiro desejo é experimentar todos os sofrimentos, cargas e tristezas suportados pelo coração e pelo corpo do Dulcíssimo Jesus Cristo e de sua terna mãe. Deve também almejar que todas as criaturas inflijam sobre si esses mesmos infortúnios incessantes. Se a alma não consegue desejar essas três coisas, deve reconhecer que está muito distante da semelhança com Cristo, pois esses três aspectos o acompanharam em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as suas obras, assim como acompanharam sua mãe. Eles enfrentaram extrema pobreza, sofrimento e desprezo. Reconhecimento da própria indignidade. O quarto desejo é que cada pessoa se considere indigna de tão grande graça. Deve saber que nunca poderia alcançar tais coisas por si mesma. Quanto mais abundantemente as possuir, mais deve acreditar que delas carece, pois quem pensa possuir aquilo que ama, perde o próprio amado. Assim, nunca devemos considerar que atingimos tais bens. Ao contrário, devemos sempre nos ver como iniciantes, como quem ainda não alcançou ou obteve nada disso. A alma em constante oração.
O quinto desejo é que a alma se empenhe continuamente em refletir sobre como essas virtudes estavam sempre presentes no Senhor Jesus Cristo. Com fervorosas orações, deve suplicar a Deus que renove seu coração e a revista com esses dons, não pedindo mais nada além disso. Deve encontrar toda a sua alegria nesta vida, na perfeita transformação em tais virtudes, esforçando-se constantemente para elevar o pensamento ao fato de que o coração do Dulcíssimo Jesus estava repleto delas, mais do que qualquer manifestação que mostrou em seu corpo. Fugir das ocasiões que afastam de Deus. O sexto ensinamento é que a alma deve fugir, como se fosse de uma peste, de todos aqueles que a impedem de alcançar estas virtudes, sejam pessoas de inclinação carnal ou espiritual. Tudo neste mundo que ela considerar contrário ou oposto a esse bem supremo deve ser detestado e evitado, como se fosse uma serpente venenosa. Humildade e reconhecimento da própria indignidade. O sétimo ensinamento é que a alma não deve julgar nenhuma criatura, como ensina o Evangelho. Ela deve evitar qualquer forma de julgamento e considerar-se mais vil do que qualquer outra pessoa, por mais má que essa pessoa possa parecer. A alma deve reconhecer-se indigna da graça de Deus. Além disso, deve entender que quem busca possuir essas virtudes nesta vida mortal e de lutas, obterá, no futuro, a plenitude de Deus. União da alma com Deus pela transformação. Assim, a alma é unida completamente a Deus por meio da transformação espiritual. Deus nos concede esta transformação durante a vida para que possamos partilhar de sua humildade, pobreza e sofrimento. A alma não deve desejar outros consolos nesta vida, nem mesmo os espirituais, a menos que estes sejam necessários para curar alguma fraqueza. Ao contrário, deve desejar apenas a perfeita crucificação em Cristo, o pobre, o sofredor e o desprezado. Dos muitos sinais e efeitos do amor causados pelo sacramento da Eucaristia. Agora chego ao sacramento do amor e da graça chamado de Eucaristia, e sobre ele desejo dizer algo mais do que já foi dito. Este sacramento tem o poder de despertar em nós a oração devota e de operar em nós todo o bem. Ele nos concede uma profunda humildade de coração e nos move com o desejo do verdadeiro amor e da caridade. Não tenho dúvidas. Estou absolutamente certo de que nenhuma alma que contemple este santíssimo sacramento pode permanecer insensível ao amor. Ao refletir sobre o quanto foi amada por meio deste sacramento, a alma será imediatamente preenchida por esse mesmo amor. Reflexão profunda e reverente. De fato, acredito que este sacramento, este santo mistério, deve ser considerado com grande diligência por todos aqueles que desejam celebrá-lo e recebê-lo. A alma não deve apressar-se em sua meditação, mas deve permanecer cuidadosamente e com sinceridade neste pensamento. E embora seja impossível expor completamente tudo o que pode ser dito sobre este sacramento, parece-me que podemos organizá-lo em 7 pontos de meditação, os quais devem ser considerados individualmente. Primeiro ponto, o mistério sagrado e incompreensível. Em primeiro lugar, este santo mistério é algo novo, maravilhoso acima de todas as coisas, e muito além do alcance da nossa compreensão. O mistério do sacramento da Eucaristia. Ainda que este mistério tenha sido revelado há muito tempo, como descrito nas Santas Escrituras, e seja antigo em sua forma, ele permanece sempre novo em sua manifestação no sacramento. Por meio dele, a criatura recebe graça e renovado vigor. Sabemos com certeza e pela fé cremos sem nenhuma dúvida que, ao serem pronunciadas as palavras sagradas instituídas por Cristo, palavras que ele ordenou que também fossem ditas pelo sacerdote, seu ministro, o pão e o vinho, por meio do infinito poder divino, se transformam substancialmente em Cristo. Assim, pela transubstanciação, a substância do pão e do vinho torna-se o corpo de Cristo. E Cristo, Deus e homem, entra pela consagração nesse mistério. A aparência, o sabor, as propriedades e a forma do pão e do vinho permanecem, mas não em Cristo, e sim por causa do poder divino que sustenta essas características em suas naturezas. O aspecto exterior é preservado, assim como o sabor e todas as demais qualidades. Na verdade, este é um feito grandioso e novo,
realizado pela sabedoria divina em sua suprema caridade, poder infinito e imensa bondade. É uma obra que o Criador realiza em suas criaturas. Além disso, há muitas outras graças especiais e maravilhas que o corpo e o sangue de Cristo operam em seus amigos e eleitos. Não nos espantemos com isso, nem com os outros mistérios que se manifestam no sacramento. Lembremo-nos sempre do poder de quem os realiza. Tampouco nos deixemos levar pela perplexidade ao pensar em como o sacramento pode estar em tantos altares ao mesmo tempo, aqui, além-mar e em tantos outros lugares. Pois o próprio Senhor diz: vós não me compreendeis, mas eu fiz isso sem vós e opereis isso sem a vossa compreensão, pois para mim nada é impossível. Eu sou aquele que vos fez como sois, mas, para o vosso bem, não podeis agora entender. Se eu quisesse, poderia ter-vos dado o entendimento pleno, mas fiz assim para que pela fé vos torneis merecedores. Pois se visses claramente a razão disso, não haveria mérito. Crede, portanto, e não duvideis. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.